Shalom, shalom, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Patrick do canal Techuvá Sem Fronteiras. É um prazer enorme, né, depois de um período, né, de uma parada aí em gravações de vídeos, né, nós tinha retomado o canal bem, né, e aí damos uma parada também porque é muito assunto, tá, pessoal? Então a gente dá esse tempo para que os irmãos venham absorver aquilo que já tinha sido falado em outros vídeos, porque é muito assunto, é algo novo, é um mundo novo, é o que o irmão Franco, os demais que adquiriram, né, o Yudi, que estão nos ajudando e colaborando muito com isso, né, com esse projeto, e a gente tem que dar esse tempo porque é um mundo novo, né, eu e o irmão Franco, a gente fala diariamente, a gente vê o quão maravilhoso que a Escritura é, porque ela se torna viva, né, e é isso que a gente quer que venha acontecer também na vida dos irmãos. Vocês venham a ler a Escritura e ela venha se tornar vida, né, o que o Messias diz, né, que rios de água, né, verterão da gente, né, e assim que a gente espera que a Escritura venha também estar exercendo sobre a vida dos irmãos. Dá tua boa noite, irmão Franco. Shalom a todos, né? Vamos aqui puxar final de semana. Hoje nós estamos liberados aqui hoje, né? Pessoal, o Patrick acho que falou tudo. A gente fica conversando também no nosso grupo, que é o grupo das pessoas que adquiriram o Yudi, né? Que fizeram esse investimento na vida, porque é um investimento na vida você ter algo novo, né? Algo diferente, né, Patrick? Algo que você possa construir para a sua vida e o que é importante. Nada criado do homem, tudo que tem lá é canônico, aceito no Oriente Médio, aceito por estudiosos, aceito por todo o meio acadêmico que traduz, que faz estudos, né? Mas, infelizmente, para a classe menos favorecida, que éramos nós, não tínhamos acesso às informações importantíssimas, né? E aí teve esse trabalho aí, Deus nos dispôs aqui no Brasil esse trabalho, e eu confesso que às vezes a gente tem que dar uma pausa, como o Patrick disse, tanto para nós termos novos conhecimentos para passar, como também as pessoas absorverem o conteúdo, né? Só para terminar aqui essa entrada, um rapaz me perguntou, um rapaz que a gente com uma tapiocazinha aqui, perto, vizinho do escritório aqui, onde é a nossa sede, e o rapaz me perguntou sobre, irmão, me explica um negócio. Onde é que a gente vê Jesus no Antigo Testamento? Né? Você vai logo ter aquela pergunta, né? Porque todo mundo tem essa ansiedade de descobrir essa questão de Jesus e tal, né? Aí eu expliquei, né? Disse, irmão, tem perguntas que foi a cultura que formatou. Não está na escritura, a cultura que formatou. A escritura, ela aponta. Você vê o indivíduo Jesus, você não vai ver lá. Né? O indivíduo, a persona dele, falamos de persona, né? A persona dele só apareceu em Maria, né? Foi engravidou e nasceu. E as pessoas tinham essa ideia que assim, agora tu me explica onde é que está e tal, como se muitas vezes o material fosse assim, um santo grau. Não, agora você vai mostrar para mim e tal. Eu dizendo, não, é um material de estudo, não é um santo grau, não é uma Bíblia, não é uma tradução nova, não é algo assim que você vinha dizer, eu tenho aqui um negócio agora que vai poder tirar minhas dúvidas, né? E não é bem assim. Né? O Yudi ele vai te mostrar todo o caminho. O indivíduo vai ter que acreditar pelo que ele está estudando, vendo, o que ele está medindo. É um conhecimento novo, extraordinariamente novo. Mas não é doutrinário, pessoal. O Yudi não é um projeto doutrinário. Então, você fique tranquilo, qualquer religião de adquirir esse material para você não é um processo doutrinário e nem vai fazer você crer em nada. Isso vai acontecer naturalmente em você. Naturalmente vai conhecer, vai entender, vai se construir dentro dessa perspectiva do entendimento da linguagem, né? Da linguagem antiga, onde Deus começou a conversar com o homem, né? Então, a ideia é essa. E a questão também é que a gente tem que se permitir também, né, essa relação, né, do estudar, né, o olhar com... É como se, assim, a gente tem que tirar aquela visão que a gente tinha religiosa, digamos assim,
né, e passar a olhar a escritura de uma forma limpa, né, deixar ela falar com a gente, deixar ela determinar, né? É só assim para a gente poder ler a escritura de forma limpa, mas tem que tirar os óculos da religião, digamos assim, né? Porque muitas vezes o pessoal está buscando no Yud respostas para uma crença que eles já têm, só que o Yud não Isso, funciona assim, né? O Yud não exatamente. vai funcionar assim, e nunca foi esse o intuito do irmão também, né, irmão? Em tentar criar uma plataforma que viesse a colaborar com alguma visão religiosa, né? Tanto que é uma plataforma, né? A ideia, quando começou, né, eu sou pedagogo, né, a ideia quando começou em 99 para 2002, que foi a época de construir na ideia na mente, construindo a ideia na mente, né? Naquele tempo, né, eu era católico, estava começando o protestantismo, né, eu estava entrando dentro do protestantismo, do movimento protestante, e eu entrava numa livraria e via o absurdo que era livros protestantes, cristãos e de valor, um absurdo. E eu dizia assim, poxa, aí eu comprei muitos livros, muitos livros, e li aquilo ali, nada me acrescentava. Porque eu via que era só homens, homens e homens, não tirando o mérito, mas é um fato. E eu dizia, poxa, e na minha cabeça veio, meu irmão tinha uma lan house nesse tempo, acho que foi a primeira lan house que teve por aqui, e eu no computador, entrando em contato naquelas redes sociais, não tinha, acho que era mais bate-papo. Entrando nos bate-papos, conversando com o pessoal da área, e conversando, discutindo, e eu lancei a ideia de fazer um projeto, uma ideia de um projeto que as pessoas pudessem consultar as palavras originais. Era só isso, consultar palavras. Não tinha nada do que tem hoje, um sistema informatizado. Não, era só consultar palavras, e era um projeto digital. Era um projeto em DVD, né? Era uma consulta de palavras, DVD e tudo, né? E a ideia desde o princípio foi nunca doutrinar. Mesmo no começo era lançar as palavras para a pessoa procurar as palavras, entender as palavras e se construir em cima daquilo ali, né? O seu pensamento, né? E aí desde o princípio que desse projeto, que o intuito foi fazer com que a pessoa olhe e diga assim: deixa eu conferir o que está acontecendo aqui, o que, que essa pessoa está dizendo. Vamos conferir, né? Deixa eu ver um pouquinho. E quando eu entrei na religião protestante, o domínio pastoral é grande sobre o intelecto das pessoas, infelizmente, né? Então, o que ele diz é canônico, e se você fizer uma pergunta, é anátema. É o profano e o divino. Então, ou você é profano ou você é divino. Se você entra com a discussão mais profunda, você é profano. Se você deixa, então, o negócio é divino, né? Então, eu sofri muito isso, porque eu vinha questionar, eu queria entender, e às vezes não tinha muito espaço. Pelo menos onde eu tinha, não tinha muito espaço para discussão, apenas para aceitação. Então, aí eu fui, pensei e disse, não, tá errado isso aí. Eu tenho que desenvolver uma coisa para fazer as pessoas compreenderem, né? E tudo começou muito simples, Patrick, era só o grego e a palavra do grego. Não tinha etimologia, não tinha construções sintaxas, morfológicas, não tinha nada dessas coisas. Era só mesmo um dicionário trazendo as palavras-chave, que já ajudaria muito, né? Que já ajudaria muito, né? E um dicionário desse era muito caro. Eu ia fazer um negócio para ficar mais barato para o povo. Então, a minha ideia era fazer um produto que fosse revolucionário e barato para as pessoas, né? Que qualquer pessoa pudesse comprar, isso há 20 anos atrás, né? Mas fazer a pessoa se auto-questionar é o principal ponto do Yud, né? Como, por exemplo, quando você vai estudar a etimologia do Yud e fazer o processo de transcrição, você vê que palavras que são usadas no cristianismo, no judaísmo e outras religiões que têm origem semita são interpretadas erroneamente, né? Palavras que têm origem semita, que foram para dentro das religiões, têm significados totalmente equivocados. Inclusive, nós vamos fazer uma live sobre o Amém, né? Patrick, vamos fazer um estudo e apresentar que uma das palavras que é mais difundida
é uma interpretação totalmente errônea do sentido original para que ela foi construída. Né? Então, assim, o Wilde pega aquilo que virou casual e vai mostrar para a pessoa qual era a origem que Deus colocou com Moisés lá. E essa palavra é incrível também, né, irmão? Que ela se mantém a pronúncia, né, como no original, né? Que é o amém ou o amã, né? Então tu vê que a própria pronúncia a gente fala praticamente hebraico, né? A gente fala tipo hebraico sem saber que é hebraico, né? Para ser mais simples, né? Para o povo entender um pouco melhor essa questão, né? Só que fala sem entender o que significa, na verdade, né? Veio muito por o quê? Pela tradição oral, né? E se foi determinado o quê? Um ato litúrgico para a palavra, né? E não um processo cognitivo da etimologia, do que ela significava lá em sua raiz, lá em sua criação, né? Se você tem no hebraico esposa, mãe, tem esposa, mãe, e você tem aqui procria. Tem a esposa, pode ter a mãe, que não tem capacidade de procriar, mas é mãe, e tem aqui procria, que é a parideira. Né? Então, no universo hebreu, ele divide essas coisas. Porque até então, no mundo beduíno, existia só as mulheres que cuidavam de criança porque não podia ter filhos, existiam as mulheres que eram parideiras, o negócio era fazer menino. Né? E tinha umas que era só dona de lar, não podia ter filho, queria viver uma vida sozinha, só com o marido e tal, aquele negócio todinho. Então, você tem as classificações no sentido etimológico. Não que pessoas são classificáveis, mas no trecho ele classifica muito bem a que pessoa ele está falando no momento. Se ela está falando de uma parideira, aí vem o rem. Está falando de outra, então tem as classificações. E nas traduções, eles colocavam só um termo, uma terminologia, muitas vezes, e essa terminologia desqualifica a ideia do autor. Se eu estou falando de mãe, no trecho vai dar uma informação se aquela mulher produz filhos. Por incrível que pareça, o trecho vai dizer. Se é apenas uma esposa que não produz filho, o trecho original também vai indicar que aquela mulher é uma mulher trabalhadeira, mas não indica filhos. Então, os textos antigos, Moisés, ele registrou a história dentro dos textos, para a pessoa tentar entender. E as traduções fizeram o quê? Pegaram as palavras referentes, com esses 3 exemplos que eu dei, e colocaram só mulher, ou só esposa, ou só mãe. Né? Então, e nos textos você tem as separações, as classificações nesse tipo de condição. Né? Então, entender a raiz é importante para você compreender aquele versículo. Né? Porque a construção da ideia é você pegar o verso e entender o verso. Quer dizer, pegar as palavras e descobrir a origem delas e como elas foram formadas. Isso é a plataforma útil. Né? E não doutrinar a pessoa para dizer que aquele verso significa isso, isso ou aquilo. Né? Como, por exemplo, muitas palavras têm origem semita, né? Que foram, claro, que foram se modificando a partir da separação das línguas, né? Está lá em Babel, né? Na separação das línguas, mas mesmo as línguas, quando foram separadas, elas têm ainda uma origem semita. Você vê que quase todas as palavras, todas as línguas do mundo têm uma origem semita. Tem lá uma raiz, algo que puxa, algo que vem trazer. Então, você tem uma origem de comunicação, e você tem um universo de várias línguas diferentes, né? Que é espalhado no mundo afora. Né? Mas você só pode compreender o que o Criador escreveu se você aprender o semita. De forma alguma, você pode ter uma ideia do que o Criador disse, mas você só vai compreender se você entender a formatação semita. Então, não existe possibilidade de uma tradução refletir o real. Você tem que aprender um pouco sobre a língua, tem que construir um pouco para poder entender aquele verso. Não tem como pegar um verso semita, traduzir para o português e achar que aquele verso vai refletir o real. Nunca vai refletir. O que reflete o real é o que é. E o que é a tradução, ou é o verso que está lá.
Então, você tem um processo. Por isso que na plataforma nós não falamos de tradução, nós falamos de transcrição. Nós fazemos uma transcrição da identidade daquela palavra, a formação daquelas palavras e qual seria o entendimento na nossa língua daquela palavra. Nós fazemos fazer transcrição. Isso precisa de transcrição, a pessoa compreender o que é. No processo de tradução, eu escolho uma palavra que eu quero em cima da identidade comum e coloco lá para o cara. E o cara vai pegar. Se a pessoa pega aquele versículo como canônico, ele já é doutrinado. Até interessante, né? A gente vê, por exemplo, o aplicativo que a gente usa de vez em quando, My Bible, né? Aí tu pega e tu clica, por exemplo, numa escritura interlinear, e tu clica, ela vai ter a palavra de forma reduzida, porque ela está trabalhando só com a Strongs, né? Ela não está trabalhando com a construção completa da palavra. Aí tu vai, por exemplo, com o Codex, Alepo, né? Aí tu traz, tipo, poxa, tu às vezes até se espanta, porque muitas palavras têm 3, 4 letras a mais do que a Strongs, né, traz pra gente. Aí tu diz, poxa vida. Abraão, Deus falou com Abraão de 5 maneiras diferentes. Né? Na sua tradução só tem Abraão. Só tem Abraão. Mas na história tem, quando ele foi olhar para o monte, Livraham, quando ele estava na guerra, quando ele ia buscar a esposa. Então, para cada momento, Deus chamava Abraão de uma maneira diferente, né? Dando essência às palavras, né? A dança das palavras que Deus queria. Então, nas traduções, elas se perdem muito, porque você não consegue entender a origem, o sentido do motivo o que Deus fez explicou, colocou aquela palavra para Abraão. Né? Assim como os grandes heróis bíblicos que têm seus nomes, suas alterações nos codex mais ortodoxos, e os tradutores deixam passar. Porque o tradutor, entre colocar Livraham, Revraham, então entre o cara decidir colocar isso, ele bota logo Abraão e acabou-se. Tira a essência, né? Você tira porque você não sabe o que estava acontecendo, que Deus queria colocar, que Deus registrou, através de Moisés, o sentido daquela palavra. Aí teve uma pessoa que perguntou em que isso ia mudar a minha vida. Saber, a pessoa perguntou para mim, mas o que é, não de forma crítica, mas ele perguntou de forma exaustiva para ele mesmo. E o que é que vai mudar isso em mim, Frank? Eu saber o que ele falou. Eu digo que o que vai mudar em você. A primeira coisa é saber que Deus trata com você com carinho. Cada pessoa é especial. Deus tratou cada herói bíblico especialmente, escrevendo a sua história especialmente, assim como está acontecendo na sua vida hoje. Você está sendo escrito o seu livro único. Deus está escrevendo, você não está vendo, mas você vai ver depois. Então, Deus está dizendo o quê? Que para cada indivíduo ele teve a personalidade de escrever sua identidade, escrever seu contexto, escrever sua história e colocou num registro bíblico ali, mostrando quanto Deus é importante, como nós somos importantes para Deus e que ele não é aleatório. Pegou o Franco, Paulo, João, sai escrevendo a história. Não, Deus tem todo um carinho. Só Deus sabe, só o cosmos vai me dizer futuro, o que as revelações futuras, como foi que Deus me chamou em várias épocas da minha vida, e eu vou ver isso depois, ele vai revelar com o carinho que Deus fez. Então, as pessoas, os patriarcas, não sabiam o que estava acontecendo. Hoje nós sabemos o que aconteceu, o cuidado que Deus teve na vida deles, especialmente escrevendo a história deles. É que nem os meninos, as pessoas vão ver sobre certas coisas que são muito engraçadas. Como que você olha, como Noé, né, a semente que vai pular o muro. E as pessoas vão, mas que história é essa, Franca? Eu explicando para os meninos, né? Que história é essa? Uma semente que pula? Eu digo, pula a barreira. A barreira é o dilúvio. Aí ele explica assim, diz, poxa, mas como é que pode? Deus colocou os desenhos bem direitinho. Eu digo, pois é, rapaz. A palavra graça, né, também, né? Que tem a mesma construção do nome Noé, né? Isso, graça é o invertido. É o invertido, né? Graça é o invertido de Noé, porque Deus ele é diferente. Por que Deus inverteu Noé para achar graça? É da mesma forma que Deus fez com Davi. Deus chegou para Samuel e disse, Samuel, tu só olha para fora, eu olho para dentro, a minha graça é para dentro do homem.
Então, Noé justamente é isso, é o invertido. A graça de Deus só vai no homem invertido, né? Dentro do homem, não fora. Então, Noé é a graça de Deus dentro do homem, né? Que na construção da ideia você tem as palavras que é invertidas, né? E é a primeira vez que aparece o nome graça, né? A palavra graça é um termo que foi exclusivo entregue a Noé, né? Foi um termo exclusivo para o patriarca Noé, para a patriarca para Adão foi a promessa, né? Junto com Eva da semente, mas para Noé foi a graça, para que o homem não se destruísse. Então o homem teria que ter esse processo, né? E ele consegue a graça, o homem Noé se transforma em graça quando na própria escrita diz o quê? Quando ele se submete ao líder. Quando ele se submete ao líder, aí a graça apareceu na vida dele. Então, Noé, ele era uma pessoa que realmente se submeteu a Deus, e aí a graça o alcançou. Então, Noé aquele trecho de Gênesis 6, se indica que se para você conseguir graça aos olhos de Deus, você tem que ser submisso a ele. Tem que ser contrito, tem que se ajoelhar, tem que implorar realmente o entendimento interior que Deus diga para você, fazer que nem aquele homem. Mestre, me ajuda na minha incredulidade, né? Me ajuda porque eu não estou enxergando. Eu estou vendo que é bonito, mas eu não estou enxergando. Então as pessoas às vezes querem encontrar a resposta numa Torá literal, né? Então a Torá é um processo transcendente. A tradução do Yud é um processo mecânico, mas por incrível que pareça, esse processo mecânico leva o homem a transcender a Deus muito mais fácil do que por uma filosofia prosopopeia criada pelo processo romano, né? Romano-judaico, né? Grego-romano-judaico, né? E um pouco de helenista, né? Em cima dessa história todinha, né? Então, essas palavras, quando você compreende o universo antigo, você vê que a transformação que ela vai fazer na sua vida hoje, né, vai ser eficiente. Eu estou até preparando, Patrick, sobre eu já fiz uns textos sobre os 10 mandamentos, na visão proto-sinaítica, né? Eu estou terminando, estou no 8º já. Estou no 8º, né? Falta só 2, 8º, não dá 3. Estou no 8º. Então, falta 3 para a gente apresentar, fazer assim uma live sobre como é que foi os 10 mandamentos escritos com o dedo. Qual era a intenção de Deus ensinando. Porque uma coisa é importante, nós sempre falamos aqui, a Torá, ela foi um livro cognitivo, nunca gramatical. É anátemo falar que a Torá ela é um livro gramatical. A Torá foi um livro íntimo, tão grande que era entre Deus e o homem através das experiências da vida. Era um livro cognitivo que usava o quê? Os pictogramas, usava os desenhos para representar a realidade e aquela realidade no indivíduo. Então, achar que a Torá é um livro gramatical, corre-se então o que o profeta disse, o que o apóstolo disse, a letra mata, o espírito vivifica. Se você tem que acreditar que ela é um livro gramatical, é um livro que está lá e então você mata o espírito, né? Você mata. Se você mata o espírito, você não tem vida. Por que essa leitura sistemática mata? Porque você ali sufoca o espírito. Se é o espírito que dá vida, e se você o sufoca, não tem como gerenciar a vida. Então, a proposta nossa é essa, que as pessoas venham conhecer o Codex Antigo, o que era a ideia de Deus, a construção de Deus, em cima do que ele deixou, e aí você poder, através da Torá, todos os outros livros da Escritura podem ser conferidos. Então, nós estamos dando a chave para todos os cadeados do livro do grego e do hebraico. Então, o Pentateuco é uma chave, né, que você consegue verificar se aquele livro ele realmente tem autenticidade ou não. Então, através do entendimento da Torá, das palavras da Torá, você compreende. Inclusive, eu até estava falando com um amigo hoje que
um amigo nosso que é o Jadson, né? Boa noite, Jadson, já é por aí. A gente estava comentando sobre isso, que estava comentando para ele que a Torá, ela não é um livro penal, né? Foi a dureza do coração do homem que transformou ela em um livro penal, né? A Torá, ela é um livro, a didática dele, ela é uma didática que leva o indivíduo a ter uma consciência antes do ato, né? Então, quando se torna ela algo penal, você só penaliza depois do ato, não é pedagógico. E a Torá, ela é um processo pedagógico. Toda a Torá vem com o processo antes do indivíduo cometer o ato. Mas o coração do homem fez o quê? Colocou ela como algo penal. Se você fizer, vai ser julgado. Então, Cristo, ele sempre foi da didática, sempre, para que o homem pudesse compreender antes de fazer o ato. Ele era pedagógico. Cristo, ele tem o mesmo pensamento. Aliás, o pensamento semita é esse, pedagógico, que ensina o homem a caminhar no caminho certo para que ele não se desvie, né? E os outros eram penal. Tudo que Jesus fazia, que o mestre Yahushua fazia, era matar e esfolar ele. Tudo era matar e esfolar o cara. João Batista mata e esfola. Todo mundo, os apóstolos, mata e esfola, porque ela tinha se tornado uma lei penal, né? Então, quando você pega algo de Deus e transforma em penal, você está sendo mais perverso do que o próprio inimigo e, ao mesmo tempo, você fica sendo legislador ao invés de Deus. Porque é Deus que vai legislar a sua vida depois da morte, né? Então, o cara, quando tem a Torá como livro penal, ele faz o papel de Deus antes que o próprio Deus venha executar, né? Então, tem essa relação profunda entre o entendimento pedagógico da Torá, né, e o entendimento penal que, infelizmente, as pessoas têm da lei, né? Parece que eles têm um sabor de sangue na boca quando falam do Pentateuco. Parece que tem um sabor, né? Os radicais têm um sabor na boca. Não é assim que tem a interpretação correta. É que quando o povo entender, né, que cada letra correspondia a uma ferramenta de trabalho, né, a própria tenda, né, o próprio lamed, sabe? Quando o povo entender que aquilo refletia o real da vida deles, tudo, aí sim, aí tu vai ver o quão íntimo que é a escritura. Porque eles viam o Criador, eles viam a escritura no dia a dia deles, trabalhando, exercendo a função, sendo um pai, sendo uma mãe, sendo um filho. Por quê? Porque a escritura foi entregue para eles para refletir aquilo que eles já tinham de real na vida deles. A cultura do início era a agricultura, né? Era a agricultura que era o ponto fundamental de trabalho, de vida, né? Então, quando está mesmo o Pop Mestre, quando veio para a Terra, quando veio aqui fazer o processo vicário dele, todas as interpretações eram movidas em cima da experiência do homem no trabalho do campo, a experiência do homem no trabalho do dia a dia, a experiência do homem na troca, a experiência do homem na didática da vida. Então, o mestre toda a vida usava realmente essas ferramentas que tentassem fazer com que o indivíduo compreendesse através de uma didática real, né, que ele pode ter uma interpretação, ele teria uma interpretação melhor do que a interpretação movida pelo, digamos assim, como é que a gente pode falar? Eu não vou usar o termo, não é a questão do termo dizer que é o ódio, mas o homem estava em um ponto em que ele não mais conseguia se compreender, né? A escritura era bem clara que quando o Messias foi preso, todos tinham um desejo de execução. Então as pessoas não queriam mais nem compreender o mundo à sua volta, não queriam mais nem entender, né? Então era um sangue mesmo na boca. Então as pessoas ficavam feito loucos, né? Feito loucos, nem defendia um nem defendia o outro. Queria que a lei penal
fosse executada. A ideia era que a lei penal fosse executada. Então, quando a gente tem uma percepção dessa, que o ensinamento do mestre é referente a um tipo de ensinamento, e o ensinamento equivocado leva o indivíduo a uma interpretação equivocada, e isso que a gente quer, de certa forma, tirar essa ideia, né? Tirar essa ideia para que as pessoas compreendessem, então a gente pode ser muito mais eficiente no ensinamento bíblico, né? Porque as pessoas acham que eu tenho uma interpretação da Bíblia. Mas será que a interpretação que você tem da Bíblia é a correta para a sua vida? Não, fulano estava pregando, disse isso e disse aquilo. Mas será realmente que aquilo que você está pregando participa, reflete a ideia do que Deus está querendo transmitir? Por dúvidas sobre isso, sobre se de A, B, e a relação de aquele ensinamento faz parte da sua vida. Patrick, eu coloquei aí o alfabeto para a gente falar para o pessoal do Yúdio, que é as letrinhas, então eu compartilhei aí já, a gente pode colocar do lado aí, né, para a gente poder, né, para poder passar aí a ideia, né, a construção da ideia. Já deu aí? Partilhou já? Tá beleza? Pode ir. Pronto, né? Dá para ver já, né? Pronto. Uhum. Pessoal, a ideia da plataforma, é trazer o que é mais antigo de volta à tona. Esse alfabeto, chamado proto-sinaítico, já tem toda a internet, sites, faculdades, escolas, muitas estudam, veem, mas estudam como algo de etimologia da escrita. Então, eles têm isso aqui como a construção da escrita. Muitas vezes apenas isso. Não tem nenhuma identidade. Nenhuma letra tem algo importante, apenas ali é um princípio, né? Então, como o Patrick falou, eu vou colocar aqui agora, eu vou marcar aqui, deixa eu botar aqui um pincel. Pronto, amarelo, deixa eu ver. Opa, desculpa aí, pessoal. Peraí, deixa eu botar aqui o pincel. Não é pincel, acho que é esse aqui. Isso, é esse aqui mesmo. Deixa eu diminuir o tamanho que está grande demais. Pronto. Cada palavra dessa aqui, cada letra, tem uma interpretação. Deixa eu dar um zoom aqui que vai ser melhor. Cada letra dessa tem uma interpretação. Aqui você tem aqui, pronto. Você tem uma letra, após a segunda, terceira, quarta, quinta, até formar o alfabeto proto-sinaítico. Você tem aqui 22 letras que formam o alfabeto. Deixa eu botar aqui, pronto. São 22 letras. Cada letra dessa tem uma construção, uma identidade no indivíduo, né? Então, por exemplo, você tem um braço, aqui é um braçozinho, trabalhador, é um trabalhadorzinho, um braço, que já é uma questão mecânica do processo. O que é uma questão mecânica do cognitivo do indivíduo? Esse braço representa trabalho, força e outras questões também. Você tem o outro objeto do dia a dia, que é a cesta. Uma cesta, que é um objeto do dia a dia, foi colocado dentro do alfabeto. Você tem uma tenda, né? Uma parede de uma tenda, um tecido de uma tenda, né? Você tem também algo que era do universo beduíno, do universo dos patriarcas. Você tem, aqui é como se fosse uma faca, um material de agricultura, como se fosse uma enxada. Não desenhavam muito bem, não, eles, mas a ideia é que é uma ferramenta de corte. Você tem aqui outro objeto que sem ele o universo semita não existisse, que é a forquilha.
É aquilo que prende tudo. Então, para tudo, eles usavam o VAV para sustentar, de animal, casa, tudo no universo que eles viviam, conviviam diariamente, você tinha uma forquilhazinha e tinha um VAV que fazia esse aspecto. Vou ler mais umas 3 aqui. Esse aqui é um Dalit, já porque eu pulei o outro aqui. Um Dalit é um tipo de porta de entrada e saída. Então, a pessoa entende entrada e saída. Então, vocês estão vendo que cada letra dessa tem uma identidade cognitiva que fazia com que o indivíduo visse a realidade e refletisse o real para aquilo que queria escrever. Por exemplo, você tem um rosto aqui, né, que pode ser um líder, pode ser um dono de uma casa. Você tem um olho aqui, que é uma observação, é uma análise. Você tem um TAV. Aí você pergunta um TAV, aí você diz assim, toda vida que alguém assina, tudo tem um X. É no X, é no TAV, porque o TAV representa assinatura, marcar. Então, muitas coisas vieram do universo semita até hoje, se arrastou até hoje. Né? Você tem aqui, você tem a cerca, que divide, que separa. Então, o que eu estou querendo passar? Que cada letra dessa, ela tinha uma atividade do dia a dia. Não é isso, Patrick? Cada letra dessa era importante no dia a dia da pessoa. Então, não era um fato gramatical, era um fato do dia a dia, era uma força do dia a dia, era uma ação do dia a dia. E em cima dessas letras, começou a se formar palavras, construção de palavras, então nós temos o vocabulário. Se construía um vocabulário em cima do que era visível e do que era real no dia a dia. Você tem aqui a força, aqui ó, o boi, a força, touro, né, um animal de grande porte, de chifre daquela época, né, que exercia uma grande força dentro da agricultura, carro de boi, por aí vai, né, a vaca e tal, né? Então você tem também aqui você tem interessante, aqui você tem aqui é um desenho de um homem deitado, de um homem ajoelhado. Então estas relações eram do dia a dia, era da vida deles. Você tem a semente, aqui ó, você tem a semente que é do dia a dia, é da vida de cada um. A semente representa muita coisa. Você tem o bastão, cajado, você tem a água, a força, o oculto, as coisas extraordinárias. Então, você tem no universo semita antigo uma linguagem que ela foi formatada baseada na realidade do indivíduo que ele via. Então, não é uma linguagem gramatical, era uma linguagem que tentava refletir o que ele estava vendo passando para dentro do papel, do papiro, da parede, do barro, e aí vai. Então, você tem a primeira coisa interessante é que o vocabulário era construído pelas interações cosmológicas, individuais, coletivas, sensitivas do indivíduo no mundo. Então, era uma linguagem que fazia essa relação entre o homem, a sociedade, ou o homem e o meio, o homem e o animal, ou o homem e o mundo. Então, você já tem essa ideia, que a Torá foi escrita nessa linguagem, né? Nessa escrita. Então, ela é uma linguagem que fala a psique humana. Então, aí você já tem uma entidade de uma escrita que tenta falar a alma humana através das experiências humanas. Isso é a Torá. É um livro escrito para a alma, que a alma humana entenda através de exemplos do dia a dia, das palavras que foram construídas no dia a dia. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, Patrick, então a gente pode responder em cima desse ponto, certo? Se tiver alguma coisa para a gente comentar, certo? Deixa eu colocar aqui, já. Deixa eu compartilhar, deixa eu parar essa tela aqui.
Deixa eu parar essa e compartilhar aqui a outra. Para a gente botar. Pronto, eu vou compartilhar aqui a outra. Nós vamos falar também, mostrar para vocês hoje, como o que é o Codex Ziud, né? Também, estamos explicando aqui um pouco. Vamos falar sobre o que é o Codex Ziud, o que é que vocês vão encontrar, o que é que vocês vão encontrar dentro da plataforma Ziud, né? Qual é o intento dela, né? Digamos assim. Qual a diferença dela com o material pedagógico de estudo da língua antiga e como isso aí vai ajudar você e o que é que você vai encontrar nele. Compartilhei já? Deu certo, Patrick? Sim. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Dá um alô aí, pessoal, Patrick, enquanto eu tô... Dá um alô, pessoal, que estão aí, enquanto eu vou só fechar aqui a porta aqui, rapidinho. A porta aqui de casa. Sim, pode. Se tiverem alguma pergunta, pessoal, pode largar aí no chat que o irmão Franco responde para vocês aí com o maior prazer. E não tenham vergonha de perguntar, tá, pessoal? Opa, pronto. Que eu subi aqui, eu fui fechar o portão lá embaixo. Bom, pessoal, vamos lá. Pessoal, o que é que vocês vão encontrar no Codex? Encontrar o quê? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de uma palavra. Então, o que é que você vai ter no Yud? Você tem desculpa, pronto. Você vai ter, por exemplo, a palavra no princípio em português. Você vai ter a strong, que é esse H7225. O que é esse H7225, Franco? É a strong oficial. É onde a gente trabalha o significado de cada palavra, certo? Você vai ter em vermelho logo próximo a escrita proto-sinaítica, que é essa escrita que conversamos. Você vai ter do lado a escrita fenícia, pós-fenícia, chamada proto-hebreu também. Você tem o hebraico moderno e você vai ter a palavra na transcrição, né, a transliteratura dela. Então, princípio significa Bereshit. O princípio, a primeira livro, a primeira palavra do hebraico é Bereshit. Então, você tem o código correspondente a Bereshit, que é o 7225. Você tem as três escritas e, por final, você tem a transliteratura em português. Aqui embaixo você vai ter o painel explicando a língua padrão, que no caso é o português. Você vai ter o quê? A origem, aqui embaixo, a origem, certo? Aí você tem a explicação em vermelho, o proto-sinaítico, você tem o proto-hebreu, você tem o ano, a identidade aqui, você vai ter o hebraico moderno e você vai ter a transliteratura da pronúncia. Basicamente, para cada palavra no Yud, para cada palavra na Torá, você vai ter essa explicação.
né? Em cima dessa explicação, todo o trecho repete-se de novo. A próxima palavra repete-se. Vai ter a strong, que é o número oficial, vai ter as 3 escritas diferentes e vai ter a transliteratura em português. Então, você vai já poder entender já. Princípio é Bereshit. Qual é o código? 7225. Como é que era escrito? Né? No tempo do patriarca Abraão, está aqui em vermelho. No tempo do Êxodo, está aqui, é um pretinho azul escuro, né? E como é escrito hoje, na atualidade, aí tem o hebraico moderno. Então, você tem aí o caminho que percorreu. O caminho, né, digamos assim, de 2.000 anos, de 2 a 4.000 anos atrás, né, antes de Cristo, até o hebraico moderno, 300, 400 antes de Cristo. Então, você tem a história das escritas e essa manifestação delas, que nós vimos há pouco, o significado de cada um, também você vai ter na plataforma, né? Então, na plataforma, no site, que você tem acesso através do iud.digital, você pode ter também o acesso de cada palavra, cada letra baseada no código aí que você pode conferir. Então, é uma plataforma para você fazer o quê? Aprender a origem da palavra e como essa origem desta palavra vai fazer um esclarecimento de como Deus trouxe essa revelação, trouxe esse entendimento, trouxe essa, digamos assim, essa resposta que o autor queria passar, né? Então, hoje você tem uma tradução, não, você tem uma ideia comum da palavra. No caso Bereshit, você tem uma ideia chamada princípio, início, decreto, né? E dentro do processo semita, proto-sinaítico, aquela palavra tem um significado mais abrangente, um significado muito mais abrangente em cima daquela palavra. Então, toda palavra, todo o desenvolvimento dentro do digamos, do proto-sinaítico tem uma informação a mais a ser dado a você. Deixa eu passar aqui. Aqui. No Yuri você vai ter também o quê? Um painel para acompanhar a íntegra do verso. Da mesma forma, você vai ter o verso de Gênesis 1, esse painel é na lateral do livro, de cada folha. Você vai ter o versículo. Aí sim, você tem a strong. Qual strong? Aquela palavra que a gente viu, 7225. Você tem a codificação dela matemática, né, que é 913, e você tem a escrita dela em hebraico, chamada Davar, a escrita em hebraico. Então, você vai ter do lado, né, mais informação a respeito da língua não, da palavra que você está estudando e o verso que você está estudando. Então, você vai ter na íntegra todas as palavras, todos os significados, e você vai ter dentro do verso, você vai ter cada palavra explicando a escrita dela e os pictogramas que formam aquela palavra, que é onde você vai se aprofundar. Esqueci de alguma coisa? Quer dar uma orientação mais dentro, Patrick, em cima disso, para a gente poder dar Só para aproveitar, tem a gente falando, né, por exemplo, que muitas vezes o Strongs ele usa uma raiz, né? Por exemplo, a gente tem ali o Bereshit, que não me engano, tem 5 palavras que correspondem, né? O número 5 ali, né? Isso. São 5 raízes, assim, né, diferentes, né? Isso, para pessoas compreenderem que existe 5 palavras-chave que têm a mesma ideia de princípio, né? Mas, Franco, eu não tenho aquela palavra aqui, para que eu quero saber outras? Não, porque é importante.
é importante você entender que existem outras palavras que formam a relação princípio, né? Então, às vezes a gente quer fazer um estudo, uma pregação ou algo desse tipo, e você só tem uma variante. E com o Yudi, através do site, você vai conseguir ver as outras variantes, né? Porque é com outras variantes que você vai entender a origem daquela palavra, por que ela se originou, né? Por que aquela palavra ela não saiu do nada, ela tem uma história, e aquela história tem relação com o meio em que o indivíduo viveu ou a história que ele falava. Essa é uma relação muito profunda que o escritor que Deus passou para Moisés no monte, né? Toda essa identidade, Então, conhecer conhecer as variantes é importante também dentro do processo de estudo da mente semita, né? Da ideia semita, né? Mais um detalhezinho que eu tenho esquecido para a gente botar um verso aqui para eles verem aqui um verso do Yudi. Estou colocando aqui um verso para a gente compartilhar aqui, né? Pode pôr. Vou mandar aqui agora. Pronto. Muito bem. Vou compartilhar ele aqui agora para a gente poder mostrar que é o Yudi, né? Temos essa visãozinha por cima. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela, janela. Aqui. Foi, Patrick? Pronto. Muito bem. Esse aqui é o nosso o nosso material de estudo, pessoal, onde você vai ter uma visão ampla de estudar. Aqui na direita, onde tem hebraico, guia lateral na íntegra, aqui, ó, é a codificação na íntegra. Deixa eu dar um zoom aqui e trazer para cá. Deixa eu botar aqui, muito bem. Pronto. Aqui, pessoal, nesse lado aqui, certo? Você tem uma íntegra do verso, e ele transliterado aqui. Por exemplo, em hebraico, o primeiro verso significa Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, você tem aqui o primeiro verso hebraico, né? Hebreu, né? Digamos assim, primeiro verso hebreu da origem. E aqui, ó, cada códigozinho com H corresponde a uma palavra. Esse aqui é um código, aí vem o valor dele matemático, Bereshit. Você tem o próximo código, o valor matemático, Bara. Você tem o próximo código, o valor matemático, Elohim. E assim você vai se construindo dentro da ideia. Do lado de cá, deixa eu diminuir aqui o zoom. Deixa eu diminuir aqui. Se eu estiver falando rápido, Patrick, tu dá uma dica aí, viu? Sim, pode. Tá bem tranquilo. Se eu estiver falando rápido... Ó, por exemplo, o que a gente estava falando com vocês, pessoal, ó, a gente acabou deixando ali no Yudi, a gente deixou Reshit, tá? Porque é uma das raízes da palavra Bereshit, tá? Isso. Eles definem como Reshit, que vem de Resh, que vem de cabeça, que vem de líder, né, de parte selecionada. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Pronto. Pessoal, a internet está um pouquinho lenta, aí tá dando uma travadinha aqui, mas já ele se volta ao normal. Pronto. Deixa eu puxar aqui do lado. Diminuir mais um pouquinho. Pronto. Pronto, beleza. Então, o que nós temos? Ó, em cima do Yudi, você vai ter uma tradução comum, tradução livre da internet. Essa tradução é para você se situar onde está.
Certo, pessoal? Não é uma tradução para você seguir, não. É uma para se orientar. Ah, que verso é esse? É uma orientação aqui, uma tradução comum. Aqui embaixo você vai ter a síntese. Nós escolhemos as melhores palavras, as palavras mais importantes, que tem mais ênfase, e colocamos dentro do Yud. É uma síntese do processo. Em alguns versos não vai ter o versículo completo, porque não faz sentido colocar, porque senão não caberia, porque é muita informação. É muita informação. Então, por exemplo, nós temos uma síntese aqui, né, que apresenta aqui as palavras necessárias para você compreender. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você tem aqui, ó, você tem primeira letra, 7225. Você tem, ó, a segunda letra, 43. Então, cada código com um H, que tem esse sustenido, né? E o H significa uma palavra em hebraico. E do lado aqui tem o termo geral dela, bara. Elohim, Deus, tá aqui, ó, Elohim. Princípio, Herishit, que é a base, tá aqui. Então, para cada palavra tem a sua transliteratura. Então, você vai aprender também a falar a palavra transliterado. E Deus, Elohim, tá aqui, ó. Elohim, essa manifestação, claro, de Deus aqui no verso é Elohim. Terra, Eretz, terra. Então você tem para cada céu, aqui, ó, céu, Shamaim. Então você tem aqui, de cara, você também vai aprender a falar, né, a entender a palavra em si, que é muito importante isso, você conhecer também, saber pronunciar ela, né? A palavra base, a palavra comum do verso, né? Ou do verso não, da Strong, aí você tem aqui do lado, já ajuda bastante, né? Porque às vezes as pessoas falam Elohim e às vezes não sabe nem o que é, né? Tá aprendendo ainda, né? Eretz, o que é Eretz? Não, já sabe que é terra. Então, e essas palavras, pessoal, vão se acostumando muito fácil da sua vida. Parece que elas têm uma facilidade de entrar na sua mente. E ela tem uma facilidade que logo, logo você começa a entender as palavras de maneira bem mais simples. Não é isso, Patrick? Irmão Franco, Oi. a Kátia fez uma pergunta que ela gostaria de uma recomendação de um dicionário Strong's para aquisição. De um dicionário Strong's. Bom, só que o Strong's que a gente está falando, pessoal, que tem no Yudi, é tudo que tu vai encontrar no dicionário, tá, pessoal? Já ia comentar isso. O Yudi é uma plataforma completa. Completa. Para o leigo, professor, estudante de línguas. Então, vamos já mostrar aqui a Strong no site também. Né? Na plataforma, para as pessoas pesquisa, conhecerem a plataforma e saberem que lá na plataforma vai ter para você todo o acesso e muitas outras coisas também vão ser abertas a partir do momento. Então, Kátia, vou já te mostrar como acessa Strong e você vai ver, e também já está disponível lá, né? Está disponível lá, pessoal, um verso por vez. Né? Então, está disponível para todo mundo entrar, consultar, sem problema nenhum. Você faz o cadastrozinho lá, bem facinho no site, faz o cadastro e aí você entra nesse nosso universo aí, que é. Então, além da Strong, Kátia, você vai ter a formação das palavras, os axiomas que formam as palavras, as identidades das palavras. Então, o Yudi é uma plataforma completa, certo? Completa que você vai ter uma origem, certo? Vamos já mostrar também essa questão do... Vamos só terminar mais uma coisinha de explicar aqui e vamos partir para a gente mostrar essa questão do site. Uma coisa que eu queria falar é sobre isso aqui, pessoal. Deixa eu puxar para cá. Eita, pronto. É o seu código QR Code aqui, ó. Certo? Esse código aqui, ele no Yudi, vamos ver essa página aí, vizinho ao Yudi, no lado esquerdo, tem um código que você bate a foto dela, do verso, e esse verso vai levar você para dentro da plataforma.
Então, o Yudi é uma plataforma online, é um livro online, ele nunca vai estar obsoleto. Se esse verso sofrer uma alteração espontânea, forte, que a gente na plataforma acha que tem, quando você clicar lá, na plataforma já vai aparecer a modificação, uma upgrade, uma descoberta, algo assim novo que a gente possa colocar. Quando a pessoa bater no QR Code, vai ser as próximas atualizações. Quando você bater no QR Code, quando a plataforma andar, vai ter vídeos, vai ter links de estudo sobre esse Gênesis 1. Então, é uma coisa que nós estamos construindo devagar, produzindo material e construindo. No momento, quando você bate o QR Code, vai apenas levar para o dicionário, onde tem todas as informações necessárias para você desenvolver todo o verso hebraico, semita. Todo o verso semita. Vamos já ver isso. Então, esse código aqui vai levar você para esse universo aqui. Deixa eu falar. Franco, o QR Code, você pode usar um aplicativo específico ou pode usar o Lens do Google. Todo celular tem o Google Lens, né? Que é Lens. Então, naquele aplicativozinho do Google, quando você colocar em cima, ele já vai aparecer o link, você clica e vai te enviar diretamente para a plataforma. Deixa eu compartilhar aqui o verso em si, que a pessoa vai ser encaminhada quando bater o QR Code. Pelo site eu posso também? Pode, pelo site também. Nós estamos explicando aqui pelo QR Code, que é o livro que as pessoas vão adquirir e vão ter. Esqueci mais alguma coisa no verso? Claro que é muita coisa, pessoal, que vocês vão ver, claro, também. Nós vamos começar a trabalhar também cada verso, construção. É uma coisa que vocês vão construir. Não se perturbem, não, porque é muito fácil. É muito fácil aprender o semita. Mais fácil do que uma língua, qualquer língua que você imagine aí. O semita, você tem que facilidade de aprender 5 vezes mais rápido de qualquer outra língua no mundo. O aprendizado é 5 vezes mais rápido. Até a questão, né, para decorar as 22 letrinhas, né, que o irmão fala, é Isso. muito mais fácil, porque tu grava o desenho. Exatamente. Né? Porque tu aprende aqui muito mais pelo visual, né? Isso. Deixa eu botar aqui. Compartilhei, Patrick. Uhum. Só quando vocês baterem a foto do QR Code, o QR Code vai lançar vocês para o sistema online, que é esse verso aqui. No celular também é um pouco parecido, aí é no PC, né? A gente apresenta aí no PC. Aqui é interessante, porque aqui você tem todas as letras na íntegra, correspondente a cada palavra. Você aqui tem o verso, e embaixo você tem o verso em hebraico. Um verso em português, uma tradição comum, que não é o caso, ele é apenas para orientar você. E aqui tem o que é o foco do importante, que é o hebraico. Aqui do lado, você pode bater. Se você não quiser bater outro QR Code de outro verso, você vem aqui, ó, e tem os capítulos aqui, ó, que você pode escolher qualquer capítulo do que você queira estudar. Estamos no 1, né? Vamos deixar no 1 aqui, né? E vai aparecer aqui os versos que vocês vão comparar. Mas vamos aqui para o 1. Bateu o QR Code, vem para cá, clica-se na primeira letra, ou na primeira strong. O Yud vai te transportar logo de cara para o início da primeira palavra. Bereshit, ó. 7:2, 25. Aí você tem, ó. Primeiro começando. Tá vendo, ó? Primeiro, o chefe, a parte escolhida. Então, Reshit, que é a primeira strong, você tem aqui. Um pouco mais embaixo, você vê, tem a origem dela. Você tem aqui, ó, a origem, que é 7:2:18. Se você quisesse pesquisar, era só digitar aqui, ó, 7:2:18, que automaticamente ele vai para lá. Vai para a próxima strong, que na verdade é a originária que vamos colocar agora. Embaixo você tem aqui, ó, certo? Que é os pictogramas que formam a palavra Reshit. E embaixo você vai ter, ó,
cada explicação de cada letra. Cada letra com cada explicação. Né? Você tem o Shin, você tem o Yud, você tem o Tav, você tem o Resh, você tem o Aleph. Então, cada palavra dessa tem uma explicação correspondente ao hierogrifo dela. O pictograma, né? Pictograma, né? Digamos assim, pictograma. Então, aqui você tem uma cabeça de um homem. Olha como é simples, pessoal. Aqui você tem um touro, vaca, boi, um bisão. Aqui você tem o mamute, né, que é os dentes, a força do mamute. Você tem aqui um bracinho, que é um trabalho, e você tem aqui um TAV, que é uma assinatura, um decreto, é uma marca. Então, a palavra foi formatada em cima de uma construção, claro, quando ela foi originada. Nós sabemos que ela teve essa origem em Deus. A palavra teve a sua origem. Então, cada palavra dessa tem uma importância grande, porque ela representa o espaço em que o indivíduo viveu e como iria se comunicar. Então, você tem aqui essa palavra. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos para a próxima. Clica aqui, ó. Aí eu tenho bara. Bereshit, bara. Segunda palavra. Você tem aqui, ó, os significados que representam, significado não, as terminologias de bara, todas aqui, ó. E embaixo, aí começa a ter agora as outras questões. Os axiomas, as raízes etimológicas. O que é, Franco? Quando aparecer isso aqui para você, ó, é sinal que essa palavra teve outras origens. E cada origem tem uma identidade importante. Ó, cada desenho desse tem a sua identidade. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo sobre criação, bara, criação, criar, então posso ver outras palavras aqui para saber se essa raiz tem um vínculo um vínculo forte. Vamos clicar aqui por exemplo, a 1247. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. A 1247, quando eu clico nela, vai aparecer o quê, ó? Aí aparece um termo aqui, ó. Já apareceu um termo, que no caso é filho. Aí de filho, eu tenho também uma palavra que deu origem a filho, mas também tem o quê? As etimologias. Franco, porque filho, que é bara, estão vendo aqui, ó? Bara, bar. Por que filho, Franco, está dentro de bara? É simples. O que é filho? O que é a origem de filho? Filho é uma origem que você tem um nascimento, tem uma forma, tem uma construção, tem um homem, tem um indivíduo. E para filho, dentro de bara, eu tenho aqui, ó, né? Nascimento. Não é isso? Eu tenho o quê? Como bara, eu tenho o quê? Ó? O homem individual. Né? Eu tenho o homem individual. Então, eu tenho condições aqui de entender que essa palavra teve formações profundas dentro da identidade semita. Não é isso, Patrick? Isso aí. Tá compreendendo? Eu estou falando muito rápido, mas tá bom, né? Não, tá bom. Pra gente compreender, né? Tá dando para a gente compreender. Não é isso, né? Vamos voltar para cá. 430, né? Nós temos Elohim. Na palavra Elohim, nós temos o quê? Olha aí, ó. Nós temos uma origem 433. Se eu fosse clicar na origem 433, eu teria uma respectiva também origem para Deus, que era o quê? Eloá, que é o quê? Deus ou um falso Deus. E nesse Deus ou falso Deus, eu também tenho o quê? Duas origens. E mais embaixo vou ter o quê? O conhecimento de cada construção dessa palavra. Aqui no Yud você tem a construção chave. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, pessoal, ó. Você tem um Aleph e um Lamed,
E aqui, ó, você tem a construção também dessa palavra aqui, ó. Ó, como as palavras foram se construindo. Cada palavra dessa, meus amigos, tem uma identidade, tem uma formação. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui os três, e eu vou procurar aqui, ó, essa palavra aqui, que seja mais parecida a 421. Na 421, eu tenho uma relação já, que já traz uma origem, que é lamentar, lamúria, e essa lamúria tem outras construções. Quando a gente vai, que é justamente ala, né, alá, então quando você vai construindo, ou vai entendendo a construção das palavras, você vai entendendo que aquela palavra, muitas vezes, foi formada baseada num evento que aconteceu na história do indivíduo, né? Então, esse evento, ele é importantíssimo de entender dentro do verso. Vamos voltar aqui. Vamos só mais uma palavra aqui, para a gente continuar aqui outra coisa. Pronto. Vamos para 86, que é céu. Chamaim, né? Então, chamaim é céu. Você tem aqui as derivações. Céu, né? Domicílio das estrelas, o universo visível, atmosfera, o céu como local de Deus, né? Então você tem aqui as especificações. Se não tiver origem, se não tiver axioma, não aparece aqui. Por quê, Franco? Porque essa palavra ela é única. Ela é uma formatação. Ah, Franco, mas essa palavra ela é formada por outros axiomas? Sim, mas ela é singular. Chamaim é singular, porque ela foi construída, né? Então, eu poderia ter um axioma formado de Shin, e pode, aí você vai procurar essa origem dessa palavra, entender um pouco, mas, basicamente, essa palavra ela é original. Ela é original, né? Então, você pode ter também outras construções dela, né? O que mais que a gente esqueceu aqui, Patrick? Algo que a gente esqueceu sobre os... Basicamente, você clica no QR Code e vai para lá. Sim, tem. Vou apresentar aqui agora. Franco, no site é IUD Digital. Quando você entra aqui no site, aonde é, Franco? Que eu vou acessar. Onde eu vou acessar? Pessoal, bem aqui, ó, Jornal de Tradução. Aqui, ó, faça seu login, clique em registrar, você vai colocar o seu e-mail, seu nome, vai para o seu e-mail, vai para o seu e-mail que se registrou, o seu nome de usuário e sua senha, que depois você pode alterar, ok? Mas você pode vir acessar aqui diretamente, ó, Jornal de Traduções. Se você clicar em transcrições, você vai para isso aqui. Você pode ir numa busca direta e tem também outras ferramentas que vão surgir aqui, né? Vou colocar uma ferramenta bastante bonita que a gente usa aqui, que é essa aqui, ó, a transcrição visual. Isso aqui é bem legal, né, Patrick? Essa aí sim. Vou colocar aqui uma palavra e essa palavra aqui para a gente colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui a palavra aqui. Pronto, peguei aqui. Né? Vou pegar aqui a palavra. Vou colocar aqui a palavra, pessoal. Elohim. Vou colocar aqui em cima, por exemplo. Deus. Explicação. Qualquer outra coisa que eu quiser colocar. Exemplo. Qualquer outra coisa que você colocar. O verso. No caso aqui é Gênesis 1. Você coloca o que você quiser. Quando você clicar em visualizar, nós vamos entender a ideia construtiva do verso, da palavra. Tá dando para ver? Tá ok, Patrick?
Pronto, né? Então vamos lá. Tá bom, tá bom. Pronto. Então, cada palavra tem uma cosmologia no indivíduo. Ele via. Então, por exemplo, o Aleph aqui, você tem. Eles viam um boi, um touro, um bisão, qualquer animal daquela época que existia, que foi apresentado como um touro aqui. Então, eles já tinham. Aquela palavra Aleph é associada ao forte, ao touro, ao animal forte de chifre daquela época. O Lamed, ele associava aqui o Lamed ao cajado. Aí tem o pastor com cajado. Isso aqui é uma ideia para se construir. Quando se falava do Re, se falava do homem ajoelhado, o homem revelando, orando, intercedendo, com as mãos para cima. É o desenho do Re. Você tem o Yud, ó, um braçozinho, ó, aí você tem o quê? O braço do homem, o trabalho, a força do trabalho, a execução, na questão transcendente, que vem do alto, um trabalho do alto, um trabalho elevado. E você tem o quê? Ó? O Men, né? Você tem o Men, que é o quê? Ondas do mar, a força, o oculto do mar, que é o limbo, né? Aquele negócio assim extraordinariamente gigante, que só tem um produto, que é a água, e dentro tem um universo oculto dentro. Então você tem. Então você tem a palavra, e cada palavra tem a sua origem. E na sua origem tem a sua letra que identifica o que ele pensava, né? Então, assim, esse aqui é um exemplo que nós estamos colocando, que você pode acessar. Você pode fazer o print, você pode salvar como PDF, você pode compartilhar, pessoal. Você pode fazer aí da maneira que você achar interessante e gerenciar essas imagens, a construção dessas imagens, né? Então, assim, esse é a ideia, digamos assim, básica do Yud, né? Que é o Codex que a gente apresentou lá no verso. Aí tem o QR Code que vai para o site, que vai ter as strongs. E tem no site lá, você pode diretamente acessar esses canais aqui que levam você a um pensamento mais, digamos assim, mais evoluído da palavra, né? Da palavra. Né? Então, eu acho que, assim, é por aí para começar, né? Para explicar, para o pessoal ver o que é, né? E entender que é uma ferramenta que vai apoiar você para entender o verso, a palavra, e conhecer a origem daquela palavra e como aquela palavra teve um forte impacto quando foi escrito por Moisés ali no Pentateuco, né, digamos assim. Pentateuco, com os 5 livros, cada livro tem a sua identidade da história de Israel, cada livro tem a sua informação, né, correspondente aos patriarcas, criação de Deus. Aí você tem Números, aí você tem Levítico, aí você tem Deuteronômio, e você tem Êxodo, que é a questão da participação de Moisés diretamente do povo na saída. Então, para cada livro desse, nós temos todos os versos, né, nós temos todas as informações, os QR Code que vai levar para o site, e você vai ter aí esse universo de informação para você lá. E assim, claro, a gente vai juntos construir esse processo. Nós estávamos com um problema, eu, né, pessoalmente, com a internet, com as conexões. Aí eu fiz um pedido, então trocaram a internet do escritório, botaram fibra ótica. Tinha uma, mas trocaram por outra, porque estava dando muito problema. E era para a gente ter começado as aulas pedagógicas e as aulas que vai explicar o andamento, como você pega a palavra, vai construindo a palavra. Então, parece que como deu certo agora, se Deus quiser, nós vamos fazer aí, nós temos o canal do Yud, tá na plataforma também lá, nas redes sociais, tudinho, e nós vamos começar um trabalho que também, tanto para você que tem um Yud ou não, você vai poder assistir e ver o verso e qual é essa interpretação semita, sinaítica, de cada palavra em cima da importância que Deus quis registrar lá. Nessa semana a gente está começando, na graça de Deus, que é a nossa questão pedagógica do Yud. Aí sim, você pode entrar nesse universo, perguntar, tentar entender, tentar compreender o que é
né, esse mistério, esses segredos que tem essas palavras semitas e que é tão importante para hoje, é que nem um filme que eu assisti. O rapaz perguntou, um filme, estava lutando, se eu quero um filme de ficção científica, e ele queria ir para o futuro. E aí o cara dizia que ele só podia ir para o futuro se ele entendesse os erros do passado. Como é que ele ia para o futuro sem compreender o que aconteceu no passado? Então, o cara acabou aí descobrindo um bocado de coisa no passado para poder ir para o futuro. Né? Um filme de ficção científica. Também, mas, de certa forma, é para nós. Como é que a gente quer conhecer a Escritura, conhecer o que é que vai acontecer, tentar entender o que Deus quer fazer com a gente, se a gente não compreende a nossa origem? Né? Então, como é que essa origem foi formatada? Né? Por que essa origem ela é importante para nós conhecermos? Olha, nós estamos com uma grande oportunidade, de num mundo como está hoje, que é a apostasia, o engano, a mentira. Os homens estão, Tiago diz o quê? Haverias difamadores, aborrecedores, caluniadores, pessoas que não temiam mais a Deus, mentirosos, hipócritas, dados ao dinheiro, prostitutos, se desviam fácil do caminho do bem. Então, Tiago quer dizer o quê? Que nos últimos tempos, que é o que nós estamos vendo hoje, então nós temos uma grande oportunidade de trazer para esse povo que se perdeu a essência do princípio. Né? Como é que Deus falou com o homem? Meus amigos, o homem esqueceu. Rafael mais de 7 esqueceu. O homem esqueceu como Deus falou com ele. A religião entorpeceu, tornou tóxico o entendimento da palavra, a religião tornou tóxico, e nós estamos em um momento em que, se nós não compreendermos a origem, não temos como desenvolver algo importante para a sociedade, apresentar algo importante. Então, esse retorno é uma grande oportunidade nossa, né? Os meninos falam de... Qual o lema, Patrick? Restauração. Restauração. Né? Então, como é que você quer restaurar algo se você não compreende o engano? Como aconteceu o erro? Como é que você vai restaurar alguma coisa se você não compreende como foi que o Criador lutou contra a apostasia do homem, como o Criador exerceu força sobre o homem, como o Criador tentou colocar Israel no eixo do caminho? Como é que você vai compreender ou fazer uma restauração se você não consegue compreender como foi que Deus tentou fazer a restauração de Israel? Como é que você quer restaurar uma sociedade dessa, perdida, em que a imagem da mulher vende mais do que ouro? Né? A imagem da mulher, que era uma imagem de mãe, patriarca, hoje é um símbolo de venda, luxúria e prostituição, que a mídia coloca, claro, isso que estou falando isso. Então, esse é o mundo que nós estamos. Então, tentar trazer palavras de coach, para um mundo definhado ao fracasso, um evangelho, uma pregação envolvida ao lucro, envolvida aos prazeres do mundo, não funciona assim. Não funciona. Então, nós temos uma grande oportunidade de mudarmos a nossa vida e de apresentarmos o que o Criador quis fazer com o homem, quis fazer com Israel, e como isso você pode ajudar as pessoas a compreender. Só tem uma maneira de prosseguir, pessoal, é entendendo o que foi que Cristo disse lá em Apocalipse. Volte para o primeiro amor. Volte para a origem. Não adianta tentar me adorar, sacrificar, se você não retornar para o princípio. A palavra amor, ela era designada por prática da empatia, a fidelidade, a dádiva da entrega. Então, o que Cristo estava dizendo através do anjo era: volte para a fidelidade original, volte para a origem.
da obediência. Isso aí você prova o que é obediência. Os patriarcas não amavam, há uma ilusão que os patriarcas eles eram o que foram por emoções. Não, eles foram o que foram por serem o quê? Por serem fiéis à voz do divino. Eles eram fiéis até a morte. A emoção não levava a nada, mas a fidelidade levava à certeza de Deus. Então, um evangelho, uma pregação que é movida pela emoção, Deus não se deixa enganar pelo nosso coração, meus amigos. Deus não se deixa enganar, não. A gente se engana fácil, mas Deus não. Então, Deus quer a fidelidade do homem à sua palavra, Deus quer a fidelidade do homem à Escritura, Deus quer a fidelidade do homem na empatia. Quando nós colocamos aí, não foi, Patrick, um trecho em que dizia que o resumo da Torá, que estava lá em Tiago, a resumo da Torá é: ama o teu próximo como a ti mesmo, e se tu fizer isso, fazes bem. É? Porque a Torá não é uma lei penal, a Torá é um ensinamento para que o homem ame o próximo como a ti mesmo. E essa é a proposta do retorno. Nós temos um ponto. Jesus disse o quê? Se você não voltar para o ventre da sua mãe, se você não nascer de novo, é inútil. Aí o cara perguntou: como é que eu posso voltar eu sendo grande? Para o ventre da minha mãe? Mas o que o mestre estava dizendo era uma citação de Jó, que era Vrim, que significava a água forte da revelação. Jó dizia que no vim da minha mãe, da minha madre, mas Jó estava falando não da mãe dele, estava falando das águas profundas eternas, as águas elevadas. Jó estava dizendo o quê? Eu vim do Senhor, eu vim daquele que produz vida. No vim dele e no voltarei. Aí Jesus só fez explicar o que eles já tinham perdido há muito tempo, que Jó já entendia. Eu vim nu das águas eternas e nu voltarei para as águas eternas. Né? Que Chamaim, que é a morada de Deus. Então, eu vim de Deus nu e voltarei para Deus nu. É isso que Jó disse. E Jesus, quando repetiu, ninguém entendeu, porque tinha se perdido. Então, nós estamos nos tempos que temos que voltar ao mesmo discurso de Cristo. O discurso do princípio, o discurso dos patriarcas, o entendimento da Torá, o entendimento da lei, o entendimento do que era a conexão forte, cognitiva entre Deus e o homem, através da escrita dele. Então, quando nós falamos de retorno, ou termo como usam muito, restauração, nós não estamos falando de um processo religioso. Não. Se você for fazer isso, você está equivocado. Na minha opinião, Na minha opinião, é o que os apóstolos dizem: voltem para o princípio, voltem para o primeiro amor, voltem para a primeira obediência, voltem aonde vocês se perderam no começo. Eu acredito que assim, essa é uma oportunidade que Deus está dando através do Yud, da gente fazer essa ação direta para com as pessoas. Falo muito, né? Falo muito, né? Mas é aquela coisa, né? O Yud está aí, né? E é como a gente fala, uma plataforma livre, né? Vai de cada um o desempenho. É um site completo, como a gente mostrou, tem Strong, não precisa comprar dicionário, né? É uma plataforma completa, tá, pessoal? Né? Então, vai do empenho de cada um, da dedicação, né? Do amar a Deus realmente, né? Aquele que ama, anseia, né? Em buscar a Deus, né? E Deus, ele se revela, é só buscar, né? Ele se revela para quem o busca, né? E assim tem que ser a nossa vida. É que nem às vezes eu digo, poxa vida, às vezes a gente consegue tirar aí 45 minutos para assistir uma série que tem 2, 3, 4, 10 temporadas, né? Isso 45 minutos cada episódio, né?
E, pô, a gente não tem 10 minutos para tirar para ler a escritura, para estudar a palavra do Criador, né? Então, a questão de dizer que não tem tempo não é desculpa, isso não vai servir de desculpa para ninguém. Eles chamam de maratonar, né? Maratonar. Vamos maratonar final de semana. Agora, quando falo da escritura, não tem maratonar. Você Né? não maratona a escritura, você maratona aí a Netflix, a Amazon da vida, as coisas da vida, né? Mas você não maratona as coisas de Deus. Por quê? Porque o homem não busca. Pessoal, nós vamos trazer coisas grandiosas essa semana que vem. Amanhã, talvez, se a gente tiver tempo, tiver condição, a gente faz uma live, talvez, não sei se o Patrick vai poder ter, mas pode fazer, uma live bem mais dinâmica, apontando algumas coisas importantes, interessantes, umas palavras, mas algumas coisas importantes, algumas palavras importantes que podem mudar a sua vida, vamos procurar. Tem muitas palavras que as religiões usam, que a gente pode trazer, mostrar a compreensão, né, daquela palavra e como uma palavra pode mudar a sua vida. O homem disse: basta uma palavra e será curado. E isso é um fato, pessoal. Tem palavras na Escritura que, quando você entende, muda a sua vida completamente. Porque aquela palavra tem uma cosmologia e vai atingir a sua vida, vai atingir o seu eu, vai atingir o seu conceito de vida, de marido, de filho, de esposa, de neto, de avô. Mas para isso você tem que estar com o coração aberto, né? Eu estava fazendo um verso para um amigo, ele pediu para fazer uma transcrição, e no verso, o profeta dizia assim, eu não lembro agora o verso, mas o profeta dizia assim, eu vi e criei. Uma das partes do profeta, eu vi e criei. E o profeta disse, eu vi e criei porque estava lá, né? E o rapaz, ele estava dizendo, ele fez a pergunta para mim sobre essa palavra, o profeta, não lembro agora, dizendo assim, olha, nós temos que obedecer à lei. Tá vendo aqui, Franco? Eu queria que você me desse uma resposta disso aqui. Aí eu disse assim, tudo bem, o profeta leu, creu e obedeceu, dizendo para ele. Agora você me pergunta, a sua Bíblia em português, você pode dizer o que o profeta disse? Mas não está aqui dizendo, digo, você pode dizer? Eu digo, você não pode, irmão, porque isso aqui é uma tradução. Você tem que conhecer as palavras que o profeta leu, para então você entender que aquelas palavras vão gerar vida em você. A tradução, meus amigos, é uma ideia, é uma construção de ideia. Em cima daquilo, se você meditar, Deus vai falar ao seu coração. Se você meditar, Senhor, me explica e tal, Deus vai meditar seu coração. Mas tem pessoas que necessitam de um entendimento maior e que Deus vai usar outras pessoas para ensinar. Quando Filipe foi transladado para o eunuco, ele disse, eu sei ler, eu leio, mas não entendo. Deus estava não querendo ensinar ele, não. Deus tinha o quê? Uma pessoa específica para ensinar. Então, em alguns casos, Deus ensina pessoalmente, em outro caso, Deus capacita pessoas para ensinar. É assim que funciona o mundo de Deus. Nem toda vida Deus vai dar a revelação. Deus vai usar uma pessoa para ensinar aquela pessoa. Né? Então, por isso que eu preciso de vocês precisam de mim. Todos nós somos um composto, é um ensinando os outros. Às vezes a pessoa se enclausula dentro de uma casa, de uma Bíblia, e não quer a opinião de ninguém, não quer, não. Deus vai me revelar, Deus vai falar. Muitas vezes é a sua imaginação que está trazendo uma coisa que a sua vaidade quer que você interprete. Então é através da comunhão, de relacionamentos como esse que nós estamos começando, é que Deus vai revelar também, né? Então, às vezes Deus se comporta de uma maneira, revelando para quem não tem, e outras Deus usa pessoas, o Cadmiel, usa o Patrick, usa o Franco, usa a Kátia, usa o Matos, usa todas as pessoas para explicar. Aí é importante isso.
nós sabemos explicar. Né? Porque o eunuco disse, ninguém sabe me explicar. Ele ouviu um bocado de besteira, o eunuco, um bocado de explicação religiosa. Ele disse, não, ninguém sabe ler isso aqui, ninguém sabe entender. Aí ele foi e falou do cordeiro, do matadouro, do silêncio. Só Deus sabe como foi que ele explicou a ele. Né? Porque ali tem uma suma, claro, ali tem só uma ideia de como Filipe explicou para ele, realmente, a aula teológica lá deve ter sido grande. Mas ali foi só por cima, claro. Né? Ninguém estava lá para escrever a conversa deles que foi. Mas então você tem isso aí. Né? Então, às vezes, não é o nosso eu acho que vai levar a uma interpretação correta. Eu tenho que compreender, entender a cosmologia para chegar naquela pessoa e dizer, é assim. E a pessoa compreender. Aí Deus vai falar no coração daquela pessoa. Tá aí, o irmão está falando a verdade. O irmão está falando isso. É isso aí, Padre. Isso aí. Então, eu acho que tá bom, uma horinha e meia já de live, né, pessoal? Tá bom, já. Né? Aproveitar para retomar o canal, né? Como a gente diz, a gente acaba dando um tempo, né? Porque é muita informação. E para a gente também ter tempo de estudar, porque quando a gente chega com algum assunto aqui, alguma palavra, a gente estuda pra caramba, a gente faz paralelo, a gente vê a origem, né? A primeira vez que ela aparece, o que ela estava definindo, sabe? Não é tipo assim, pessoal, pegou essa palavra aqui, tá, ó, irmão Franco, o que significa essa palavra? Não é assim, pessoal, não é assim que funciona, tá? Vocês também têm que entender isso. Se tu tá buscando, né, a palavra, tu tem que olhar para onde ela tá escrita. É assim que funciona, a gente não tira uma palavra lá, emuná, emuná a força que revela, ou a força do oculto que está sobre o homem, que, sabe, não é assim, né? A gente define baseado onde ela aparece, né? Por isso que às vezes leva tempo para entender, né? Aquilo que a gente fala da cosmologia, né? Que é a realidade onde cada palavra aparece, o que ela define, né? Isso que é a substância da palavra em si, né? E é difícil, pessoal, para a gente entender por quê? Porque a gente está acostumado a ter tudo pronto, tudo preparado, ó, tá aqui, ó o telefone aqui, ó. A gente passa por isso dia a dia. Eu trabalho no comércio, a gente vende um telefone, dali 2 semanas, 3 semanas, vem um cliente lá, eu não estou conseguindo usar. Por quê? Porque não tem quem ensina a usar, né? Então tem toda essa questão, né, pessoal, né? Cadê aqui? Cadê minha Torá? Eu tava com a Torá aqui hoje de manhã, uma Torá em hebraico mesmo. Acho que eu levei para o escritório, não está aqui. Mas às vezes eu ando com ela e eu converso com ela e eu já estou acostumado. E eu pego a Torá mesmo em hebraico moderno e eu já converso com as pessoas falando ali. Então, às vezes eu estou tomando um cafezinho na esquina e eu abro ela e digo, olha aqui como é legal, ó, o movimento das letras. E aí o cara olha assim e disse, como assim movimento? Eu digo, olha, elas têm uma comunicação, elas conversam, as letrinhas conversam uma com a outra. Ele olhou assim e disse, estou vendo só os garranchos. Estou vendo só os garranchos. Aí eu fui explicar, não, isso aqui significa um aleph e tal, mas qual é a diferença de você pegar o hebraico moderno e pegar o desenho antigo que Deus escreveu com o dedo? Porque aí, quando eu passei outro dia, eu levei o Yud, claro, né? E fui apresentar o mesmo verso, que era o Deuteronômio, daquela parte em que Moisés está repetindo lá, começa a repetir, e eu mostrei lá, e ele olhou e disse assim, agora eu estou entendendo aqui, esses desenhozinhos é mais fácil. Ele disse, é mais fácil entender. Porque quando eu coloquei lá na palavra que era um bastão do líder que puxa, então, um bastão que ia pegar o líder e puxar de novo, aí ele disse, aí, mas está puxando o boi pela cabeça. Eu digo, tá puxando pelo chifre, tá puxando. Então, o proto-sinaítico tem essa coisa fantástica de criar um cenário na mente. E a pessoa viver aquele momento, aquela ação, uma coisa que, com o hebraico moderno, você não consegue, você tem mais dificuldade. Né? E isso é que é assim, a coisa fantástica, né? Mas é isso aí, vamos lá? É isso aí, pessoal. Então tá. Uma laila tove a todos, né? Que o Criador venha abençoar a vida de cada um. Né? Agradeço pela paciência. Né? Eu sei que às vezes a gente acaba se empolgando, né, pessoal? Mas é o anseio de compartilhar aquilo que a gente
estuda, aquilo que a gente lê, aquilo que o Criador, né, tem nos dado, né, que o Criador venha abençoar grandiosamente o irmão Franco, que trabalhou durante anos, né, para hoje estar aí nos disponibilizando, porque é uma vida, né, pessoal, são aí 16, 17, acho que 20 anos mais ou menos de estudo, dedicação, né, então o que vocês têm na mão não é apenas um livro, é uma vida, né, são horas de estudo, sabe? O irmão Franco poderia estar fazendo muitas outras coisas, não, ele estava desenvolvendo esse material que é riquíssimo, né? Como a gente já sabe, quem comprou, quem vai adquirir ou quem já tem contato com ele, né? Vê a grandiosidade que é isso, né? E a gente espera que ele venha ter, né, a resposta para a vida de vocês. Não que eu, Patrick, não que o irmão Franco, mas que a Escritura venha falar para vocês, né? E que o Criador venha, né, a trazer a real mensagem, a real revelação, né? Porque o eu acho tá cheio aí, né? Então é isso que o Yuri hoje ele veio disponibilizar para os irmãos, né? É a liberdade, né? É isso que eu falo para o irmão Franco, eu disse, é a relação do ser livre, né? Tu ler, tu estudar e tu conseguir tirar as tuas conclusões através do teu estudo, né? É esse que é o objetivo. Nosso objetivo é dar liberdade, que vocês venham aprender, principalmente com o Criador. Né? Isso é um pontapé que o Criador está dando. É a primeira vez no mundo que o proto-sinaítico ganhou o respeito que ele tem. Né? Então, você tem alguns PDFs, né, em fenício, né, que é a imagem da letra, mas você tem um material que falta informação. Então, o Yud, ele é um material completo. Aquele que começa, que não conhece, e aquele que vai compreender e aprender cada vez mais. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, paciência, e vai dar tudo certo. Boa noite. Boa noite, pessoal.